Boa noite, pessoal. Eu acho que vocês viram o convite aí ao longo da semana, ao longo da última semana também. É, Boa noite. É uma satisfação imensa para a gente estar aqui hoje. Eu acho que tão especial quanto as últimas vezes. Hoje a gente tem uma pessoa que ela é mais que especial para quem é brasileiro, para quem é paranaense, para quem gosta de esporte. Então a gente vai receber o Giba, ele acabou de entrar aqui. Oi, Giba, boa noite. Tudo bem? Boa noite, cara. Como é que você está? Tudo bem? Tudo tranquilo. Dentro de casa, cuidando da família, né? Seguindo as normas de um doutor, né? Era isso que a gente estava esperando que você fosse dizer, viu, Giba? Minha esposa está grávida, né? Está grávida de 6 meses, então eu acho que o cuidado fica redobrado, né? A atenção que você tem, ela acaba sendo muito maior. E eu acabei, não sei se você sabe, mas eu acabei passando por muitas quarentenas, né? Eu estava na Polônia quando tudo estourou, todas as fronteiras se fecharam e eu acabei vindo com um avião que o embaixador da Polônia conseguiu para que eu voltasse. Aí eu fiz a quarentena na Polônia, a quarentena no Rio, quarentena em Curitiba, e aí estamos juntos aqui. E boa noite, obrigado pelo convite, primeiro de tudo, cara. Que isso, pelo amor de Deus, você sabe que eu tava te apresentando aqui, obviamente que você é uma pessoa que dispensa a apresentação e então assim, eu tava dizendo da nossa satisfação, Giba, e puxa, uma honra gigante ter você, sabe? E quando a gente começou a discutir como que a gente ia conversar, eu lembrava que você estava lá, em quarentena lá na Europa, Aham. e depois aqui está cumprindo a nossa quarentena também, né? Então foi essa tua rotina nos últimos meses, né? Foi. Cuidando de todo mundo, né? A minha mulher é do Rio, então eu fui para o Rio de Janeiro. Lá no Rio, os pais dela, o pai tem 70, a avó tem 90. Então, acho que o cuidado com a terceira idade, com a melhor idade, né? É muito importante. Eles que deram toda essa história para a gente e todo esse conhecimento que a gente tem. Então, a gente tem que cuidar deles bastante. Não, sem dúvida. E, ô, Giba, eu estava vendo, na verdade, eu sou do norte do Paraná também. Então, mais do que ter um orgulho por você ser paranaense também, eu também sou do norte do Paraná. Então, eu sei que você é nascido em Londrina, para quem não É sabe. Então, vermelho? Da onde? de Ribeirão do Pinhal, fica a 100 quilômetros de Londrina. Sim, E, conheço. e você sabe que quando eu morava lá, eu morei até os 10 anos, meus pais tinham uma kitnet porque eu estudava em Londrina. Porque Aham. era o lugar mais próximo, mais acessível para estar saindo de Pinhal para estudar. Depois acabou que a gente veio para Curitiba então essa aí é algo de Então, semelhante que em você algum conhece. momento, em algum momento a gente deve ter se encontrado, porque o meu pai, ele trabalhou muitos anos na Guabi e Ribeirão do Pinhal era um dos polos aonde ele atendia muito. Então, eu quando era pequenininho, eu tenho uma história muito legal de Ribeirão do Pinhal, quando eu ia viajar com meu pai, né, ele deixava uma cesta de ovos para o guaxinim vir pegar o ovo, e o guaxinim virava o ovo assim e deixava um buraquinho para baixo. Então, Ribeirão do Pinhal, na minha infância, né, tem uma história muito, muito marcante aí, não só essa, mas muitas outras. Ô, Giba, deixa eu te fazer uma pergunta de curiosidade, daí, obviamente. Você começou a jogar vôlei lá em Londrina já? Ou daí foi em Curitiba, no círculo, que você começou a desenvolver pro vôlei? Como foi a tua história no vôlei, Giba? Não, eu comecei no Canadá, eu comecei em Londrina, né? Na verdade, assim, eu nasci lá com 1 ano, voltei para Curitiba, fiquei até os 7 e voltamos para Londrina. Eu comecei no Canadá Country Club, né? Eu comecei fazendo todo tipo de esporte, né? Você gosta de maratona, gosta de, né, Ultraman, ciclismo, enfim. Eu também não fui para essa parte do esporte individual, mas eu segui o esporte coletivo, né? Fiz aí basquete, futebol de salão, futebol de campo, e eu me identifiquei com o voleibol, mas eu comecei realmente no Canadá Country Club, em Londrina, aonde ontem até eu tive uma palestra com alguns CEOs, né, que eu mostrei para eles que realmente a falta, o Brasil precisa voltar com o esporte na escola, Sim, que a sem gente dúvida. sabe muito bem que essa não obrigatoriedade da educação física na escola afetou muito a nossa, a nossa sociedade, né? Porque Sem assim, é dúvida. um, é um filho que, em vez de estar no videogame, engordando, comendo besteira lá, com os pais trabalhando, tá lá jogando videogame e não tá fazendo esporte.
o clube naquela época tinha uma relevância muito grande, né? Então eu comecei lá, depois, enfim, meus pais se separaram, eu vim para Curitiba, aonde eu comecei daí sim no círculo militar, que foi onde eu despontei, né, para o voleibol. Mas a gente não pode esquecer nunca da base, da onde a gente veio, né? Nossas raízes, a gente não tem como esquecer. E, Ogiba, falando de base, eu acho que você nos mal acostumou como brasileiros, porque depois nós vamos falar disso, você é campeão tantas vezes, que eu acho que a gente, como brasileiro, a gente sabe o gigante que você foi nas quadras e continua sendo na nossa memória mesmo do esporte, você é Hall da Fama do vôlei. Mas assim, eu acho, Giba, que quando a gente para ver o tanto de coisa que você ganhou, é tão absurdo. Tem coisa que você volta assim para ver, não, mas ele ganhou aqui também, ele ganhou aqui. E algo que eu achei muito interessante, Giba, é que enquanto a gente estava comemorando que o Brasil era campeão olímpico em 92, você já era campeão em categoria de base, né, Giba? Na verdade, assim, eu olhei todos eles, né? Isso daí foi uma. A categoria de base nossa. Aí você está colocando nossa, quando eu falo nossa, só para o pessoal entender, a gente está falando de Ricardinho, a gente está falando de Gustavo, a gente está falando de André Heller, Nauber, Rodrigão, todos esses jogadores começaram na categoria de base. Então, sem uma estrutura inicial, você não consegue ir para frente, né, cara? Sem você entender toda a estrutura que você tem, né? Aí eu vou replicar a pergunta, né? Aonde você chegou? Como sendo médico hoje, cuidando, tendo todo esse cuidado que você tem, você viu alguém, você teve uma estrutura, você teve uma base para isso. A base na nossa vida é tudo. Então, a seleção brasileira, que durante 12 anos ganhou muita coisa, a base foi nós, né, moleque, 14, 15, 16 anos, trocando ali jogar num clube para ter uma bolsa de estudos, no meu caso, no Dom Bosco, como muitos outros no estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, ou pelo Brasil afora. Então, o voleibol me deu a oportunidade de ter não só o conhecimento do esporte, mas o conhecimento do mundo, né? Sim, sem dúvida. Isso é muito legal, cara. É muito bacana você trocar essas informações e ver que a tua vida... vou fazer uma pergunta para você, Tá? Brunão. A tua vida, o que você olha, o que você vê, né? Olhando para trás, desde a universidade, todos os estudos que você fez, o que influencia nas pessoas que estão ao seu lado? Os stakeholders, as pessoas que estão em volta. Porque você influencia muitas pessoas. Do enfermeiro ao porteiro, ao cara que chega com a ambulância, ao cara que vem num pronto-socorro. O que você sente nisso? Vamos mudar um pouco o assunto. Vamos mudar a pergunta. Eu vou fazer a pergunta para você. Vai lá. Não, eu acho que você passa a ter eu acho que você entende o papel que aqueles, vamos colocar assim, que aquela geração anterior teve na tua formação, na tua vida. A gente, na formação médica, Giba, falando pelo menos da cirurgia, isso é muito evidente para a gente, porque a gente é obrigado a passar por um programa que chama residência médica. A residência médica, eu vou, por exemplo, com quem tem mais experiência. Então, seria como se eu fosse o teu calouro no vôlei e você fosse me dar as direções, o que eu faria. Então, eu fui residente de alguém, fui residente ao longo de 6 anos de alguém, e nisso de várias pessoas. Eu fui residente aqui em Curitiba, fui residente no Hospital do Câncer de Barretos, uma satisfação imensa de ter vivido lá. Então começa aquele aspecto de viver fora, de conhecer muita gente fora. E depois eu acabei voltando para Curitiba. E quando eu voltei para cá, eu fui trabalhar também num serviço daí onde eu tinha residentes trabalhando comigo. Aí os papéis se inverteram. E aí você passa realmente a pôr essa questão, que o teu papel passa a ser exemplo para alguém, ou você passa a ter um papel na formação de alguém, e isso tem essa responsabilidade que é o que você está colocando, né? Mas essa importância, é uma pergunta que eu faço para você, porque eu acho que você conhece um pouco da minha história, né? Da leucemia que eu passei nos 4 meses, enfim. E eu pergunto para você por isso, porque quando você olha para trás e fala assim, cara, olha quanto eu estudei, olha quanto eu fiz, olha quanto eu sei, e agora eu tenho pessoas para ensinar. Não é legal isso? Não, dá uma satisfação imensa, né? Dá uma satisfação imensa. E, Giba, e sabe o que é muito interessante ainda? E aí eu acho que você vive isso ainda. Você vive uma condição onde você tem
Você tem fãs no mundo inteiro e você tem aquelas pessoas, não, de quem você é fã, obviamente, né? E eu acho que na minha rotina como médico, como profissional, vamos colocar assim, Giba, eu tenho aqueles cirurgiões, aqueles colegas médicos de quem eu sou fã. E que a oportunidade que eu tenho de estar junto, eu vivo isso que você está dizendo, que é eu ficar tentando absorver o máximo que é possível. As pessoas com quem eu trabalho hoje têm uma grande satisfação, sabe? Então, eu acho que é isso que você está colocando. Eu acho que é essa questão do você aprender com o outro, você ensinar o outro, eu acho que isso é fenomenal, sabe? Eu acho que é uma oportunidade imensa. Não, é fantástico. E você viver com pessoas, né? Eu tive essa oportunidade de viver com, enfim, milhares de pessoas pelo mundo inteiro, e essa oportunidade me deu conhecimento de muitas histórias de vida, né? De muitas histórias de saber o sofrimento ou de ter o conhecimento de pessoas que, sem o voleibol, eu nunca conheceria essas pessoas, né? Eu acho que você passa por isso também, né? Quantas pessoas do interior vêm te ver, ou do interior do Paraná, ou do Brasil inteiro, para falar, doutor, eu preciso de uma indicação sua. E isso não toca a gente, a gente se sente... Não que a gente se sente muito importante, a gente se sente um mecanismo, eu pelo menos me senti assim, né? Tô falando para você como eu me sentia, um mecanismo que, puxa, se eu puder trazer essa alegria para essa casa, isso me dá uma satisfação enorme. Não é muito bom você ver isso, sentir nas famílias isso? Não, é sensacional. Você sabe que eu tive, entre aspas, assim, a oportunidade, eu atendi um menino de Pinhal enquanto eu vivia em Barretos. E eu operei esse garoto lá, sabe? Lógico, eu era, entre aspas, um funcionário do hospital, eu fazia parte do funcionamento do hospital, da assistência do hospital, e dentro daquela assistência sensacional que o hospital prestava, eu acabei tendo a oportunidade de atender alguém da minha cidade, sabe? E eu nunca me esqueço que o pai dele, depois dele ter ido de alta, eu nunca me esqueço, o pai dele me levou uma leitoa, Giba, de Pinhal a Barretos, para agradecer, sabe? De tão grato que ele era pelo atendimento, mas isso o hospital era para todo mundo, não era porque ele era de Pinhal que foi tratado assim. O hospital tinha essa ideia, e aqui hoje na cidade a gente vive em ambientes que é assim também. Mas eu era. E outra coisa que eu aprendi lá também, Giba, a gentileza com que o pessoal da cidade, do hospital lá me recebeu, aí eu tento fazer o mesmo que hoje, sabe? Eu fui tão bem tratado lá, quando eu cheguei lá, mais perdido que tudo, que quando eu voltei eu me sentia como uma obrigação isso, sabe? Mas eu acho que não é uma obrigação, Bruno. Eu acho que todo mundo corre para o mesmo objetivo, né? Foi o que nós tivemos na seleção, quando a gente conseguiu chegar, né, a essa geração vitoriosa. Todos os atletas eles corriam para o mesmo rumo. Então, assim, a única coisa que eu peço, né, para todo mundo que está assistindo a gente, ou para a gente mesmo, para eu e você, né, a gente nunca esqueça aquelas pessoas, assim, a pessoa que abre a porta para a maca passar. Às vezes aquela pessoa ela passa desapercebido, mas, cara, ela é tão importante dentro de um processo que se 2 segundos tivessem atrapalhado uma cirurgia, são 2 segundos que, se eu não tivesse o seu Altino, que era o senhor de 75 anos que limpava, que tirava a maresia da quadra para a gente treinar. Então, assim, eu coloco ele na mesma importância do Bernardo. Então, desculpa se eu estou sendo... Não, eu coloco aquela pessoa que abre a porta a mesma importância tua. Porque se ele tivesse retardado 30 ou 40 segundos, você, no teu caso, poderia ter perdido um paciente. Então, a gente vê a importância que todo mundo tem na nossa vida a cada segundo, né? E hoje, eu acho que hoje com essa quarentena, né, todo mundo em casa, a gente passa a dar um pouco mais de valor a isso. Você não acha isso ou não? Não, eu concordo com você. Isso fica mais claro, né? Fica mais evidente para a gente, né? E você comentou de como que era essa tua dependência de todo mundo ao teu redor, fosse do roupeiro, fosse do cara que ajusta a rede para vocês. Isso a gente vive dentro do hospital, sabe? E para você ver como que hoje algumas coisas ficam mais fáceis, no sentido até de troca de informação. Eu tenho o meu compadre está acompanhando a gente aqui, e ele é cirurgião, a gente viveu junto durante a residência. Eu acho que não tem um dia que a gente passe sem trocar uma ideia sobre algum caso que aconteceu, que ele colabora comigo, eu dou uma ideia lá, sabe? Então, eu acho que isso a gente traz e foi algo que eu vim de lá, e eu acho que é exatamente isso que você está comentando, você valorizar a troca de informações para melhora.
É É isso? isso mesmo. É isso mesmo. Sem dúvida. Legal, cara, que legal. Não, felicidade muito grande de estar falando contigo, com todo mundo que está vendo a gente, mas quando você passa, né, por algumas situações, no meu caso, eu tive algumas várias, né, situações de pessoas que me procuraram. Eu não sei se você chegou a olhar, às vezes até não tem, porque eu não coloco muito na mídia sobre isso, mas eu estou morando na Polônia hoje, né? Tem 2 anos que eu estou lá. E a minha história da Polônia é uma história que, cara, me emociona muito, porque ela diretamente se reporta a Agatha Monroe, que é uma jogadora da seleção polonesa, que ela teve leucemia, passou durante 9 meses com leucemia. E eu passei esses 9 meses ajudando ela, fui para a Polônia, fiz várias campanhas, fui no hospital, encontrei, e ela ficou boa. Ela se curou. Ela curou, em 2 meses ela ficou grávida. Você teve a oportunidade de visitá-la ao longo do tratamento, Giba? Tive. Cara. Tive a oportunidade, tive lá com eles, conversei, e com o marido, que eu tenho contato até hoje, e concluindo, né? Ela passou durante todo esse tempo com leucemia. Quando ela curou, 2 meses depois ela ficou grávida. E com 4 meses a leucemia voltou. E ela teve que fazer uma cirurgia, né, prematura. E até hoje a filha dela está lá na Polônia, eu encontro com ela, a Liliana, encontro com ela todas as vezes que eu estou perto da cidade dela, ou que não estou, mas eu tento encontrar com ela e com o ex-marido dela, né? E quando a Liliana nasceu com 4 meses prematuro, ela 2 meses depois faleceu. Então, assim, eu sou muito ligado com isso. E dentro disso, Bruno, tem muitas histórias, muitas histórias mesmo. A história do Gilberto, que era um xará meu lá em Recife, ele pegou, eu peguei e entreguei uma bola para ele, ele chegou para mim e falou assim: como é que você chama? Eu falei: Giba. Teu nome não é Giba, teu nome é Gilberto. Assim como eu. E como você, eu vou me curar. E quando eu me curar, eu vou te achar. E ele me achou 2 anos depois, em Brasília. E assim, eu não conseguia mais treinar, minhas pernas tremiam. E aí o preparador físico, José Inácio, que sabia de toda a história, né? Ele me tirou do treinamento e falou assim: cara, calma, o Giba tá bem. Quando eu abracei aquele menino, sabe a sensação de você passar energia para que ele sobreviva? E ele sobreviveu. E ele olhou para mim, cara, e falou assim: eu não falei que eu ia te achar? Eu te achei. Ele prometeu. Cara, isso não tem medalha olímpica que dê uma satisfação maior do que essa. Então, assim, você tem muito isso, né, cara? Você passa muito mais do que eu por isso. Pela satisfação de ver a família. Mas você sabe, Giba, que daí, estou sendo muito franco com você, eu acho que daí são contextos diferentes, mas que na proporção é a mesma coisa, sabe por quê? Eu cresci lá em Pinhal, quando via falar em vôlei, tinha um cara para mim, obviamente que você vai conhecer muito melhor do que eu curtia vôlei, eu não tinha a mínima condição de jogar vôlei, nunca tive, mas não necessariamente não precisasse gostar. Então eu gostava. E tinha um atacante de Cuba, que era o Espanha, se não estiver errado, eu achava o cara um monstro. E aí, em 92, o Brasil vai lá e é medalha de ouro. Mas ainda, se eu não estiver errado também, eles podem corrigir, por favor, foi uma década onde a Itália tinha Zorzi, tinha todo aquele povo, então ainda era assim. Aí, então, assim, a impressão que eu tinha na minha infância é que esses caras falavam assim: meu Deus, quem é Marcelo Negrão? Mas, pô, quem são esses caras? Né? Pô, assim, eu tô dizendo que isso seria de estímulo, de você ter mais gana vendo esses caras. De repente, cara, passa os anos 2000, surge você. Aí você fala assim: cara, os outros caras não eram, pô, não chega no pé do Giba. O Giba é o. E aí acontece que eu, não, tô sendo franco. E daí chega o que eu comentei com você ali, que daí você vai olhar assim, pô, vamos ver o que o Giba já ganhou, né, pra gente comentar. Não, Giba, é tanta coisa, cara, que assim, era muito mais. Por isso que eu disse que você, de certa forma, nos mal acostumou. E, Giba, você trouxe tanta. Eu acho, Giba. Nós trouxemos. O Giba foi uma peça
de um grupo, de um coletivo que trouxe para todo mundo. O Giba nunca fez nada sozinho, cara. Não, eu concordo. Você fala... Não, eu não discordo disso. Eu coloco assim, e pelo que eu entendi, você já mencionou isso, veio da década de 80, década de 90, com o primeiro título, e foi tudo uma sucessão, que foi o que você colocou, que era as novas gerações vinham se sucedendo e chegou nesse ponto onde a gente acabou vendo a tua seleção, que eu acabei vendo os números da seleção. Tem um período ali da tua seleção junto com o Bernardo, que de 20 títulos que você disputaram, você ganhou 16, uma coisa assim, e fora, e os outros você chegaram no pódio também. Então eu quero dizer assim, a gente, Giba, talvez isso não fique tão perceptível para você que esteve dentro da quadra, mas para a gente que estava fora, Giba, isso era algo assim de encher o peito, sabe? Da gente se empolgar, da gente ficar incentivado. A gente sentia isso, Bruno, a gente sentia muito isso, principalmente quando a gente voltava de títulos, né? Porque quando a gente voltava de algum título, ou também de alguma derrota, o legal era as pessoas olharem e falarem assim, cara, vou falar uma coisa para vocês. Depois que o Ayrton Senna morreu, a satisfação do domingo de manhã são vocês. Bruno, isso, bicho, ser comparado com o Ayrton Senna, você tem noção disso? Era surreal, era uma coisa assim que a gente não tinha noção, a gente era um bando de moleque, mas que queria sempre uma coisa que era o seguinte, representar muito bem o nosso país. A gente teve que entender muito cedo como era ter a responsabilidade de representar um país e uma bandeira, né? Porque quando você está fora do país, ou quando você está aqui dentro mesmo, você vê as pessoas eles olham para você como, cara, você é Brasil, né? Então, é uma responsabilidade grande. E eu fico muito orgulhoso de ter feito parte dessa geração que bateu no peito e falou assim, a gente vai representar nosso país da melhor forma possível. Isso foi muito, muito, muito honroso, né? Honroso que se fala? Isso. Da minha fazer parte dessa geração, né? Uma geração que teve uma construção muito grande, porque até ontem, né, eu estava fazendo uma palestra para vários empresários e eu mostrei para eles que é o seguinte, você é um médico, só que, cara, e o enfermeiro? E o cara que abre a porta? E o diretor do hospital? E o gerente? E como tudo isso funciona, é muito louco, é muito difícil de você entender como funciona um awareness, né? Você olhar os 180 graus de tudo que está acontecendo na tua vida e que pode mudar em 5 segundos. O Giba, não, sim, e dentro desse papel, dessa situação que você viveu, você estreou quando na seleção, Giba? Eu comecei, na verdade, assim, na seleção de base, né? O pessoal que não sabe, eu fui cortado de uma peneira do antigo Banespa, que era o melhor clube do Brasil na época, que jogava Tandy, Giovani, Marcelo Negrão, Maurício. Em fevereiro de 93, em abril, eu fui indicado pelo estado do Paraná para ir para a seleção brasileira infanto, eu tinha 16 anos de idade. E 93, 94 eu fui vice-campeão mundial. 95, 94 não, 94 nós ganhamos o Sul-Americano. 95, depois do Sul-Americano, depois do Mundial Juvenil, eu fui direto para adulta. Entendi. Então eu comecei na seleção adulta em 95, efetivamente em 97, e aí eu acabei só em 2012. Foram alguns anos aí de história. O Giba, e desse papel que você comentava, acaba que sendo essa tua responsabilidade que você assumiu ali, quando você começa dentro da seleção, quando você foi, lógico que você tinha um papel, mas de repente, eu vendo como torcedor, ou como fã, ou como um fã teu e da seleção, vamos colocar assim, tem um momento da tua carreira onde você é referência dentro do time, né? Você não começou, você tem aquele momento que você é convocado, que você vai jogar com aqueles que nem você colocou, que era a geração que veio antes de você, e de repente você é referência do time. Você tinha essa percepção, Gil, isso era claro para você, assim, ó, o time não depende, mas é aquele, eu sei que meu colega, o cara tá me olhando, meu parceiro tá me olhando, tá esperando que eu resolva isso. Em casa era o que a gente esperava, sabe? Aquela bola que você ia... Sim, mas isso, Bruno, tem muita coisa por trás. Quando você para ver,
é o seguinte, sim, eu passei a ter essa consciência, né? A liderança você cria ao longo do tempo e você nasce com esse intuito de liderar, mas a nossa geração, não a nossa seleção, a nossa geração, ela teve uma divisão de responsabilidades, né? Era o Entendi. Serginho que cuidava da recepção, era o Gustavo do bloqueio, Ricardinho do levantamento, eu do ataque, e a gente ia conversando sobre isso. Então, nós tínhamos sim, eu tinha sim uma consciência dessa responsabilidade, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu estava bem amparado, Eu entendo. né? E isso é muito bom. Vou te falar uma coisa: a minha mulher, ela foi instrumentadora durante muitos anos do primo dela, que era cirurgião plástico, e a importância de você ter a segurança de você ter uma equipe, né? Eu acho que isso tem vários estudos que falam sobre isso, que é o quê? Quantas vezes, quando você troca muito de pessoas que estão operando junto com você, a eficiência não é a mesma. A Sem confiança dúvida. passa a não ser a mesma, Sem dúvida. né? Então, Sem dúvida. era o que nós tínhamos. Nós tínhamos essa confiança de olhar no olho e falar, vai. De você olhar no olho da tua instrumentadora e falar assim, sei lá, eu não sei tua área, tá? Me dá a F5. E ela fala assim, não, é F6. E Entendi. você olhar para ela, mesmo você sendo cirurgião, e falar, bicho, quantos anos eu tô com ela para ela falar ela ir contra uma ordem minha? Então deixa eu olhar aqui. Será que é F5? Será que é F6? Eu tô com o meu time. Não é Não, verdade? isso é tão verdade na minha rotina que quando esse time inteiro não tá, eu fico incomodado. Incomodado no sentido de se sentir que a coisa não tá do jeito que é o habitual, sabe? O ponto de você se sentir muito mais à vontade com a equipe inteira, que é exatamente isso que você está colocando. Então, eu imagino que você tá na quadra, você se sentia garantido por aquele pessoal ao teu lado, né? Então, acho que é isso que você está tentando dizer, né? Sim, sim. Não, a gente tinha total confiança. Se eu colocasse a mão pro lado assim, ó, e eu fizesse assim, eu sabia que o Serginho estava do meu lado. Então eu não precisava me preocupar. Ô, Gipa, deixa eu te fazer uma pergunta, daí é técnica, eu acho. Você já deve ter respondido isso. Eu lembro, eu acho que todo mundo está aqui lembra também dos teus jogos, você se atacava contra os caras muito mais altos que você, sabe? Uhum. Eu tô dizendo isso porque quando a gente está operando, a gente às vezes tem que mudar o caminho para pensar na melhor forma de executar alguma coisa. Você acha que isso, por uma questão de altura, levou você a ser um cara muito rápido para atacar ou não? Sim, sim. Eu quando fui cortado, como eu comentei com você antes, eu vi que eu fui cortado pela altura. Então eu tinha que fazer alguma coisa diferente dos outros, que era a velocidade e o salto. E com isso eu desenvolvi uma técnica que os outros atletas não tinham, né? Então eu tive que procurar alguma coisa melhor para me destacar. Ou Para senão sobressair. realmente eu ia ser cortado. E principalmente o fator humano, né, Bruno? O fator humano, para mim, assim, você entende. Acho que é que no Brasil a gente coloca a política como uma coisa ruim, né? Sempre, infelizmente. Mas a política da boa vizinhança, de você estar sempre ajudando, vendo, fazendo. Um atleta que chega às vezes, que chegava às vezes, né? Num dia todo irradiante, no outro dia triste. Puxa, mas por que esse cara não está rendendo? Né? Isso cabe no teu mundo também. Por que um instrumentador está assim? Por que um enfermeiro está assado? Pô, mas ele é tão alegre. Eu sempre chegava e perguntava, coisa que as pessoas tinham receio em perguntar, né? Cara, aconteceu alguma coisa na tua casa? Teu filho está bem? Tua mãe está doente? E isso muda a vida das pessoas dentro do campo. E essa liderança que a gente está falando, você acaba criando uma liderança dentro de uma simples preocupação com Com bem-estar. pessoas que estão em torno de você. E aconteceu o contrário com você já, de eventualmente, a exceção do técnico, mas do teu colega chegar a Giba, hoje eu acho que é melhor se fazer assim, não faça assado, muda aqui, porque Já, Bruno, várias vezes. Como eu te falei, nós tínhamos várias lideranças, né? O Serginho foi uma pessoa que durante muito tempo ele falava assim, ó, vou dar tapa na tua cara sim.
E eu falava, cara, para que você precisa bater na minha cara? Porque às vezes você precisa. E depois a gente sentava, conversava, mas acho que quando você tem a confiança na pessoa que está do teu lado, você tá aberto para entender e escutar, né? Porque você sabe que aquela pessoa quer teu bem. O Giba, não, sem dúvida. Você comentou agora que até a derrota tinha algo para você parar para pensar e até ver como um ganho também, né? Então, Bruno, a derrota, a gente colocou uma coisa que é o seguinte: a derrota, você sabe onde você errou, né? A vitória, aonde você vai achar problema? Só que quando a gente passou a ganhar muito, a gente passou a ver que a vitória era um problema para a gente. Porque na vitória que a gente ia encontrar o problema e saber como que nós íamos nos superarmos para a próxima competição. Então, é sempre um trabalho dia a dia, né? E de momentos, né? Você vai vendo o momento que acontece. Então, assim, a gente colocou aí, posso estar muito enganado, mas de 45 campeonatos foram 39 medalhas de ouro. Então, a gente tinha que pensar na vitória também, nos erros que a gente fazia. Não pode só pensar na derrota, não. E, Giba, uma coisa que chama atenção, vendo toda a tua carreira, na verdade, obviamente, quando você fala de atleta de alto nível, você é atleta de altíssimo nível, e eu digo assim, em termos de desempenho, obviamente, mas o que chama atenção na tua carreira é o tempo longo. Eu vou andar aqui, então, Bruno. Vou fazer uma surpresa para vocês, cara, para todo mundo que estiver assistindo. Eu estou aqui em casa, ó. Fica tranquilo. Vou virar a câmera aqui para vocês, ó. Puxa, Londres. Que oportunidade, hein? Olha. Você vai vir aqui em casa depois, eu vou te mostrar pessoalmente, você vai colocar no pescoço. Ó. Londres, Pequim, Atenas, o Pan-Americano, os 3 campeonatos mundiais, todas as medalhas e troféus, todas não, né? Algumas delas que eu não consegui ainda resgatar tudo. E um quadro de um grande amigo meu, que eu recebi aí, que ele pintou na minha frente lá, o Megeto, que é um grande amigo meu, né? Um carioca, mas só para dar um presente para você, cara. Muito obrigado, cara. Para você e para todo mundo que está aí. Para todo mundo que está aí. Putz, sensacional, que oportunidade, Giba. Ô, Giba, eu estava perguntando então para você, em relação a esse período que você se manteve assim, ao longo de toda a tua carreira, com essa quantidade de títulos, a gente observa, óbvio, eu vejo isso daí, lógico, transpondo para o meu dia a dia. Eu estava conversando com meu irmão hoje, dizendo que eu ia conversar com você, e uma das perguntas dele, ele falou assim, cara, como o cara tolera tanto tempo sob pressão, Giba, nesse padrão? Porque não é um campeonato, não são 2, não é uma Olimpíada, são várias. Não é uma vez que você foi eleito melhor do campeonato, fosse da Liga Mundial, fosse da Olimpíada, fosse do campeonato que fosse. E, Giba, como que era lidar com tudo isso, no sentido da cobrança, de você se tolerar, a levantar todo dia e falar, puta, hoje eu vou lá, vou ganhar mais uma, ou vou disputar mais uma final, por tanto tempo seguido, Giba? Eu acho que é um propósito, né? A gente tem algumas, né? Algumas mitologias e alguns ensinamentos aí, enfim, milenares que falam pra gente, né? Que é até a mitologia nórdica que fala que todo dia o cara acordava para matar um javali. Ele matava o javali, comia o javali e no outro dia o javali renascia. E ele acordava todo dia com propósito, né? Então, assim, como o Isísio também, né? Que é uma mitologia grega, que o cara acordava, que ele foi destinado a rolar uma pedra acima do morro e todo dia que ele acordava, a pedra estava lá embaixo de novo. É um propósito. Eu tinha o propósito de acordar todo dia e fazer meu melhor. E fazer com que as pessoas que estavam ao meu entorno fazerem o melhor, né? Então, assim, como uma pessoa falava assim, ai, não tô com paciência, ai, tá doendo, ai, tô cansado. Se for reclamar, sai de perto de mim. Porque se você acordou, se você tá aqui, é porque você tem o propósito. Qual é o teu propósito? O teu propósito qual é? Não é salvar vidas?
Sem é ver dúvida. a felicidade de famílias. Então, se a gente não acorda todo dia com propósito, quem somos nós? Sem dúvida. Né? Então, E a gente, é isso que eu fazia todo dia. e a gente tem que cuidar para que esse propósito seja o melhor possível, o mais alto nível possível. Sempre, sempre. E o propósito também de saber o quê? Qual é as pessoas que estão em torno, né? Porque às vezes você trabalha, viaja, ganha dinheiro, mas e aí você olha e fala assim, cara, quanto tempo eu passei com meus filhos essa semana? Sim. Qual a atenção que eu dei para eles? Isso que no fundo, no final mesmo, é que vai valer a pena. E foi o que eu sempre pensei, foi nisso. O Giba, e é uma pergunta que deve ser meio clichê já para você acabar ouvindo essa pergunta. Alguma das medalhas, ou algum dos títulos para você, ou alguns deles foram mais marcantes do que outros? Você coloca todos no mesmo padrão? Como que Ah, você. não tem como colocar. Eu coloco a medalha mais importante na minha vida foi de 1993, quando a gente ganhou o Campeonato Mundial Infanto-Juvenil na Turquia, que ali eu decidi ser um jogador profissional de voleibol. Então, medalha olímpica, Campeonato Mundial, todas as ligas mundiais, Copa do Mundo, Copa dos Campeões, elas vieram depois daquela medalha. Então, eu não, como eu te falei, eu não posso esquecer de onde eu vim, nem minha base. Então, todas elas, sem dúvida, foram importantes, mas aquele título foi o que falou assim, me despertou, não no Giba, né? Na época, no Gilberto. Falou assim, Gilberto, você pode ser um jogador profissional de voleibol. Então, aquela ali, para Você, mim, é a principal. e muito, muito cedo, Giba, você teve que fazer opção. Então, entre aspas, vamos colocar assim, porque acabou que foi uma opção tua, mas entre aspas, abrir mão de algumas coisas para se dedicar a isso, né? Porque não dava para chegar Ô, nesse Bruno, patamar. não de algumas coisas, né? E você sabe muito bem disso, você também teve muitos sacrifícios na sua vida. Né? Então, foram muitos sacrifícios. Eu não vi minha filha nascer em 2004, porque eu estava no meio de uma Olimpíada. O meu filho eu vi em 2008, mas uma semana depois de acabar a Olimpíada de Pequim. Enfim, minha mulher agora, minha atual esposa está grávida e eu vou conseguir acompanhar, porque a Olimpíada foi adiada, porque senão eu não sei se eu iria conseguir ver o nascimento da minha filha. Sacrifício, acho que tudo na vida requer um pouco de sacrifício, né? Sem dúvida. Enquanto meus amigos iam para balada com 17, 18 anos, 19 anos na faculdade, eu já estava na seleção. Então, assim, vamos para a festa. Gente, eu não posso, eu tenho que estudar, eu tenho que ficar, eu tenho que me concentrar, eu tenho que descansar para o treino de amanhã. Então, realmente, sacrifício acho que faz parte da nossa vida, né? Como a Sem gente dúvida. falou, você colocou isso, Bruno. Qual que é o propósito que você tem? O propósito que você tem, qualquer sacrifício não é nada. Não, tá certo. O Giba, e agora você tá envolvido com um projeto da Federação Internacional de Voleibol? Hoje eu sou presidente do Athletes Commission, né? Da Comissão Mundial dos Atletas, onde a gente tem 222 federações no mundo Uau! inteiro. É bastante. São bastante. São muitos países, muitas federações, porque na verdade as pessoas olham o quê? Com quem que o Brasil joga? Joga com a Rússia, com a Itália, com a Holanda, com Cuba, com a França. Mas, gente, é muito maior do que todo mundo pode pensar, até os próprios atletas, até próprio eu. Eu não tinha noção que a Federação Internacional tinha uma grandeza desse tamanho. E lá dentro está sendo muito legal, cara. Muito legal mesmo você conhecer, poder ajudar os atletas da África, os atletas da Oceania, da Mongólia. Tive um convite agora para ir para a Mongólia. Eu falei, gente, Mongólia tem voleibol. Então, pra você ter uma ideia da aonde que eu tô. E eu tô muito feliz, cara. Muito feliz mesmo com isso. Não, e parabéns, mais um motivo de orgulho para nós. O Giba, e no meio de toda essa situação que acabou acontecendo, infelizmente esse ano aconteceu algo que se eu não estiver errado, só tinha acontecido na época da Segunda Guerra, que é a suspensão ou a mudança da data das Olimpíadas, né?
E isso na tua rotina também se refletiu agora, Giba, essa alteração da data do calendário mundial em relação às tuas atividades lá também ou não? Mudou bastante, né? A Olimpíada passando para 2021, todo o calendário da Confederação, da Federação Internacional de Voleibol, como a VNL, né? O Volleyball Nations League, os campeonatos nacionais, enfim. Isso mudou bastante, mas eu achei muito coerente, Bruno, muito coerente ter essa atitude, principalmente porque, assim, você é um atleta. Você é um atleta, vamos colocar assim. Você é um médico, mas você é um atleta. Você gosta de ultramaratona, de corrida, não sei o que. Imagina se eu chegasse para você hoje, e falasse para você assim, cara, daqui 20 dias você tem que fazer, sei lá, 42 quilômetros de corrida, 200 quilômetros de bicicleta e 20 quilômetros de nado. Daqui 20 dias. Você não teria uma preparação adequada para você apresentar o teu melhor. Foi o que aconteceu com as Olimpíadas. Eu acho que o movimento dos atletas, né, o 365 do IOC, que é o 365, seriam os 365 anos, dias do ano do Comitê Olímpico Internacional, mostra que os atletas têm uma força muito grande em âmbito mundial e que nós precisamos dar essa força para os atletas aqui no Brasil, em todas as federações e confederações, e que eles se movimentaram para que as Olimpíadas também não acontecessem, porque seria o melhor. Eles apresentariam o melhor deles naquele momento, que é o que todo mundo está acostumado a ver? Não. Então, isso foi muito legal, essa comoção mundial para que as Olimpíadas foram, né, colocadas para o ano que vem. O que pareceu para nós, pelo menos, que a gente está assim, não vive os bastidores do esporte, é que realmente se decidiu após essa movimentação dos atletas, né? Ou essa opinião de vocês, né, de colocar disso, porque senão eventualmente estava parecendo que estava rolando, empurrando para frente a decisão e o troço não era resolvido quando os atletas entraram com o seu movimento, com o seu grupo ali fechado. Eu acho que a partir daí se decidiu que ia postergar, né? Na verdade é essa união, né? A união hoje, Bruno, vamos colocar assim, hoje eu do lado de cá, né? Do lado de cá que eu digo vendo como tudo acontece. Porque quando eu jogava, eu achava que a Federação Internacional ia lá, arrumava o ginásio, colocava tudo bonitinho, colocava o ônibus, arrumava o hotel, a refeição, a gente chegava e jogava. É muito mais. A estrutura que acontece por trás é muito maior do que qualquer atleta pensa. A infraestrutura que acontece dentro de um hospital não é um leito. Não é um médico aparecer ali e falar assim, eu estou aqui. Quantos anos você estudou? Quantos anos teu professor estudou para você chegar onde você está? Então, quando as pessoas realmente entenderem essa história, que eu te falo sinceramente, cara, o Brasil, a gente é muito novo, né? O Brasil, ele não vive muito de história, desculpa. Eu sou brasileiro, mas eu morei há 10 anos jogando voleibol fora e há 14 anos eu moro fora do país. Amo o meu país, amo o que eu defendi, a minha bandeira assim, de ver o hino nacional, cara, é arrepiar. Mas nós temos muito ainda que aprender, principalmente com a história. Então, assim, vê como são detalhes pequenos. Eu sei que você está pensando nisso e o pessoal que está escutando a gente também. A tua história, como que você fez uma cirurgia? Quem foi teu professor? Qual foi o hospital? Aonde você chegou? Qual foi a estrutura que o hospital te deu e para você fazer todas as cirurgias que você fez? Ou para você aprender tudo que você aprendeu? Isso são coisas que todos nós devemos pensar em todas as áreas que nós vivemos. Porque por trás tem sempre uma história e tem sempre uma estrutura. E Giba, desse período que você, até daí no aspecto cultural, que é o que a gente acaba colocando, a tua primeira fase vivendo fora do Brasil foi na Itália?
Foi. Na verdade, assim, eu vivi na Itália durante a primeira vez que eu fui morar fora, né? Com as seleções de base, eu viajei a primeira vez em 93, foi para a Turquia, depois eu fiz Itália, Japão, Espanha, Austrália, enfim. Mas morar fora foi em 2001 na Itália e foi realmente um conhecimento muito grande que eu tive. Para a vida, né? Para a vida, vixe. Aprendeu, só de aprender o italiano, né? Minha família é italiana. Depois eu fui conseguir o passaporte italiano, cidadania italiana. Foi muito legal. O Giba, e agora que você está com essa função, que, nossa, eu acho que ninguém aqui também esperava, ou ninguém sabia, na verdade, do número tão grande de federações, por exemplo, que hoje ficam, entre aspas, sob tua responsabilidade, por exemplo, 220 que você comentou? 222. 222 no mundo todo, é algo absurdo, idiomas diferentes, culturas completamente diferentes. O Giba, e aonde que você acha que é muito diferente, aonde você faz a diferença hoje numa entidade dessa, vindo da quadra? Eu digo, você sabe o que é o perrengue que o atleta passa, você sabe o que é o perrengue que o campeão passa, você sabe qual que é a cobrança e de repente você sai da quadra e você está lá hoje administrando isso. Você acha, qual que é a diferença que você faz para um cara que nunca jogou? Não, eu acho que é difícil você falar, Bruno, para quem nunca jogou, né? Porque assim, eu peguei a minha experiência dentro da quadra e trouxe hoje para uma parte administrativa, onde eu luto para ter, por exemplo, o que a Federação Internacional hoje já está fazendo, que o Athletes Commission conseguiu, junto com eles, mostrar a importância. Por exemplo, eu não tenho... Vou responder tua pergunta com uma falta que eu tive quando eu jogava. Hoje, se eu quero pegar um jogo meu, por exemplo, do Mundial de 2006 no Japão, certo? Os direitos autorais da televisão naquele tempo eram da televisão japonesa, não eram da Federação Internacional. Entendi. Então, se eu quero ter uma imagem, eu preciso pedir para a televisão japonesa, não para a Federação Internacional. E hoje a federação centralizou tudo dentro do hard disk deles. Então, se um atleta fala assim, eu quero aquela jogada, a federação tem. Ah, eu quero saber daquele vídeo, a federação tem. Nós não temos. E é isso que eu brigo pelos atletas. É para que eles tenham uma melhoria que nós não tivemos. Eu acho que isso é a melhoria da espécie, né? Você procurar dar o melhor para o teu filho, a mudança de geração. Você dá o melhor para o teu filho do que você não teve. Quantas vezes você apanhou na bunda? Algumas. Teu filho não aceita apanhar na bunda. Polícia, hoje tem lei. Se bem que uns tapinhas na bunda de vez em quando resolve. Não, você é nascido do norte, você sabe como é que é, né? Então eu também sei. Oxe, sei. Ô, Giba, e você alguma vez passou pela cabeça, ou você cogitou, eu acho que eventualmente surge essa ideia, mas queria saber de você, você já pensou de depois dessa tua experiência na federação, você pensou alguma vez você dirigir o time? Fosse da categoria que fosse? Não. Nunca pensei, Bruno. Nunca pensei, até porque, assim, para mim, o que eu tive de conhecimento, né? Hoje eu falo aí 5 idiomas, eu morei em vários países, Dubai, Argentina, Itália, Rússia. Eu acho que se eu for dirigir um time ou ser técnico, eu vou acabar caindo num mundo que eu sempre fiz a minha vida inteira, que é estar dentro da quadra. Eu acho que o mundo é muito maior do que isso. Então, se você ficar... Claro, eu não posso dar as costas para o voleibol, que foi o que me deu, né, todo esse conhecimento. Mas estar dentro de uma quadra, nunca diga nunca. Entendi. Nunca diga nunca. Mas a minha vontade realmente é continuar o meu projeto contra a obesidade infantil, trabalhando com crianças. Nós sabemos aí que sei lá, um Romário, um Giba, um Phelps, quantos milhões de crianças ficam para trás nisso? Eu prefiro pensar nesses milhões de crianças que ficam para trás, porque quem for um fenômeno já está muito bem encaminhado. Entendi. Bacana, muito bacana.
E isso você consegue, você tem essas possibilidades hoje dentro do cargo que você ocupa junto à federação, Gil? Não, a gente lá é muito mais um cargo que assim que eu passo a minha experiência, né? É um cargo que eu não tenho remuneração, que a gente tem uma. Eu estou lá para ajudar. A gente criou a nossa vida fora, fazendo palestras, campanhas, o mesmo projeto de obesidade. Essa é a grande ideia. Então, cara, eu penso simplesmente em ajudar. Eu acho que ajudar é muito bom, é tão gratificante, né? Você deitar com a cabeça no travesseiro e falar assim: puxa, eu fui naquela escola hoje, uma criança deu um sorriso para mim e falou: eu quero ser igual a você quando eu crescer. Bicho, isso aí não tem preço nem medalha que te pague. E o que eu acho que uma coisa que é importantíssima, pelo menos eu penso assim, que você deixar claro para a gente, é que das oportunidades que você teve, você agarrou todas, ou tentou aproveitar tudo. Você acabou de comentar, o que eu acho muito interessante. Você aprendeu vários idiomas, você aproveitou, está vivendo fora, vou fazer isso, vou aprender isso. Alguém aqui acabou de dizer que você é Masterchef, que você cozinha também. Aí alguém já falou que você dança também. Tô Então, sabendo, você, tô sabendo, você é tô sabendo que polivalente. você também gosta de culinária, hein? Ó, então, ó, a galera que tá assistindo a gente aí, ó, assim que acabar essa loucura, tô desafiando o Bruno. Ó, tem uma outra coisa ali, ó, que eu coloquei ali, Bruno. Vou te mostrar ali rapidinho, ó. Olha lá, ó, que é o troféu do Superchef da Ana Maria Braga. Em 2015 eu participei, eu ganhei, gosto, minha família adora culinária. E dançar não, calma, dançar foi a Dança dos Famosos em 2014, que realmente foi uma experiência muito boa, muito grande, muito gratificante, né? Camila Lobo, todo mundo que Aninha Guedes, Gabi Cardoso, todos os professores e professoras que tiveram com a gente lá. É um aprendizado, né? Você não pode entrar numa zona de conforto, né? Sem dúvida. Isso foi muito legal. E lá na Dança dos Famosos foi uma coisa bacana, Bruno, porque assim, quando eu cheguei lá, a Camila, que foi minha professora, né? Ela sentou e olhou para mim e falou assim: parceiro, tô triste demais. Eu falei: Camila, que você tá triste? Nem começou ainda. A gente acabou de ser anunciado que vai ser parceiro. Mas tá todo mundo falando que você é atleta, que você é grande, que você é duro. Que, cara, em uma semana a gente tá eliminado. Eu falei: nossa, tudo que eu queria, tudo para um atleta que Ser precisa. desafiado. Exato, ser desafiado. Você sabe disso, cara. Foi em 2014 que você participou disso. Foi 2014. E aquele troféu que você tem é o da Ana Maria Braga dos pratos que você preparou. De 2015, né? Que é o Superchef da Ana Maria. Passei 3 meses lá dentro também, ensinamento, assim, a gente entrava, eu saía de casa às 6h30 da manhã e voltava às 5h30 da tarde, de segunda a sexta. É aquele foco que o atleta tem, né? Que o atleta tem, que o médico tem, que o doutor tem, de ter a concentração de fazer o negócio certo. E eu abracei, tudo que eu faço eu abraço com vontade. Ô, Giba, da tua concentração, do teu foco no dia a dia, de uma forma assim, simplificada, como que era um dia teu ao longo dos mundiais, por exemplo, de treino? Que hora que era teu café? Quanto que você treinava? Como que era um dia, entre aspas, normal teu? Uhum. Cara, a época de treinamento, a gente tinha ali das 8h30 da manhã, começava o treinamento, então a gente tomava café às 7 horas, 7h30 a gente acabava, 7h45 voltava para o quarto, dava uma descansada, 8h30 começava o treino, das 8h30 até as 11h, aí 12h30 era o almoço, enfim, era bem, bem regradinho, né? Mas tem muita diferença nisso, Bruno, porque nós temos aí a diferença de gerações e a diferença como é que fala? Da regra do voleibol, né? Porque eu comecei a jogar em 88, até 97 tinha vantagem do vôlei, né? Então você só fazia ponto confirmando o seu saque. Então ali eu cheguei a fazer 4 horas e 45 de um jogo. Então você treinava 4 horas de manhã, 4 horas à noite. Você treinava praticamente o dobro do que você jogava. E depois, quando veio o Rally Point System em 97, a gente passou a treinar um pouco menos e a gente passou a ser muito mais objetivo, né? Até porque daí veio a tecnologia esportiva, a medicina esportiva, suplementos alimentares que você não tinha naquela época.
Então, assim, eu separo muito por gerações, né? Por décadas. Mas, cara, vou te falar que menos de 6 horas por dia de treinamento a gente não fazia, não. Ô, Giba, e uma pergunta. O atleta amador tem muito de... Eu vou fazer essa prova, estou lesionado, mas acho que dá. Eu vou tomar um anti-inflamatório ou alguma coisa. E vou tocar a partida. Você alguma vez você entrou em quadra sabendo que estava lesionado, assim, não, eu vou porque eu tenho que dar 110% hoje, então eu vou do jeito que eu estou e aconteceu isso com você? Sempre, sempre. Isso não, você não tem como comparar um atleta de alta performance com um atleta que não é profissional. Isso não existe. É um comparativo que eu faço sempre que assim, o que mais quebra? Um Fusca ou um carro de Fórmula 1? Quem que é mais pedido? A demanda. Uhum. A Entendi. demanda qual que é? É do carro de Fórmula 1, não adianta, vai quebrar mais. Então, assim, nós somos atletas que temos aquela. Vai, né? Vai no teu limite. E a gente acaba criando isso, porque imagina, 1998, primeiro set contra a Itália na semifinal do Campeonato Mundial. Primeiro Mundial que eu jogava. Eu pisei na bola e torci o pé. Gente, eu estou representando meu país. Como que eu vou ficar de fora? Então, assim, eu fiz uma botinha de esparadrapo e voltei para o jogo e joguei 5 sets. Eu tinha 3 tendões, os 3 ligamentos do tornozelo estavam rompidos. Só que eu não estava pensando, a adrenalina e a energia era tão grande que, cara, eu joguei os 5 sets como se nada fosse. Fiquei 3 meses sem jogar. Mas existe uma diferença, Bruno. Eu acho que você tem que ter um cuidado, porque nós estamos sempre sendo muito monitorados por Entendi. profissionais. Essa é a primeira coisa. Esse negócio, vou ver sei lá, uma blogueira, ou vou ver alguém que não. Bicho, sem um profissional, gente, peço para todos vocês que estão assistindo, sem um profissional e sem uma orientação de alguém que estudou, não façam. Não busquem coisas milagrosas. Não existe milagre. Existe a ciência, existe a razão. O Bruno está aí para mostrar para vocês que, cara, você estudou isso, eu estudei o voleibol. Não existe uma ciência que faz assim, ó. Vai dar certo. Tem? Não, não tem. Não surgiu ainda. Então é isso. Ô, Giba, eu acho que a gente tem um minuto aqui para te agradecer. Que é Então, olha, isso. não, de coração, queria te agradecer demais, demais, demais pela tua disponibilidade. Mais que isso, então, pela tua gentileza, carinho com todo mundo que está acompanhando a Ó, gente. até minha filha entrou aqui agora para me dar um beijo. Beijo, Li, te amo, tô morrendo de saudade. Brunão, ó, eu que tenho que agradecer, cara, pela oportunidade de estar junto contigo, de estar falando para todo esse pessoal e principalmente, ó, a Karine também, que é a Fernanda, minha princesa lá de São José dos Pinhais, de Araucária, desculpa. Eu agradeço e tá dado o desafio, hein? Combinado. E, ó, o desafio da culinária e sem dúvida nenhuma a gente não podia deixar de agradecer, né, a Rafa Salomão, que fez com que a gente estivesse aqui hoje. Rafa, um super beijo para você. E ó, essa é a primeira de muitas, hein, Brunão? Giba, muito obrigado, tá joia? Espero te ver em breve. Obrigado. Um abração para tua família toda. Muito obrigado, tá? Valeu, cara. Tamo junto. Um abraço, Giba. Tchau. Beijo. Tchau.